Verão Correio do Povo 2025. Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor que é tudo de bom. Borussia, feito pela nossa gente. E Grupo IESA. Conheça na IESA o Renault Kardian, o carro do ano 2025. É durante o verão a estação mais esperada para quem gosta de sol e diversão, que muitos excessos acabam ocorrendo. Para evitá-los, reunimos dicas de saúde que vão te ajudar a garantir uma temporada de lazer sem preocupações. Conversamos com o Eduardo Neuber Trindade, médico cirurgião especializado no aparelho digestivo, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS, e doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A apresentação é do jornalista Cristiano Abreu. Presidente, bem-vindo. O calor é um desafio à saúde. Como as altas temperaturas agem sobre o corpo humano e quais os perigos a serem evitados? É muito importante, durante esse período de temperaturas muito altas ou de uma exposição solar continuada, a hidratação. Quais os grandes riscos? Claro, para populações mais nos extremos, ou crianças muito jovens, ou pacientes mais idosos, têm um risco maior de desidratação. Mas os jovens também, pessoas de meia idade, como nós, por exemplo, quem está entre 18 e 60 anos, também tem que ter esse cuidado. Então, de hidratação constante, é muito importante o uso do filtro solar. Não se dá tanta importância só se usa o filtro solar, quando eu vou à praia tomar banho de piscina. Não, é muito importante o uso continuado, mesmo quem vai ter uma exposição durante só o seu trajeto ao trabalho, ou vai ficar exposto ao sol mesmo, não de forma recreativa ou de lazer. Então essas são as duas questões mais importantes. Cuidado com a desidratação, então se mantenha-se hidratado, ingerindo principalmente água, e a questão do uso do filtro solar. Nossa próxima pergunta é justamente nesse sentido. A hidratação, a alimentação e a ingestão de álcool são pontos de atenção nesse período do ano, né? Ele se reforça esse cuidado no verão. Sem dúvida alguma. Todo uso tem que ser feito com moderação. Não vamos aqui preconizar que não beba. Claro, se for dirigir, não faça ingestão de bebida alcoólica. Mas a ingestão de uma caipirinha, de uma cerveja, de um chopp, beba com moderação. Claro, não vá dirigir depois de beber e beba com moderação, porque o álcool causa alterações, de certa forma, prejudicial em alguns aspectos. Ele causa um aumento da diurese, que a pessoa acaba urinando mais, então acaba perdendo mais líquidos, enquanto que a pessoa, quando está exposta ao sol, está recebendo calor, acaba suando mais, acaba perdendo essa hidratação. Então, é muito importante constantemente se hidratar e quando for beber bebida alcoólica, uma caipirinha, uma cerveja, um chopp, beba com moderação. E como esses excessos prejudicam, por exemplo, o trato digestivo e interferem também em outras questões envolvendo o sono, como Toda questão do corpo humano é importante o equilíbrio. E todo o equilíbrio é necessário para o sistema, porque não podemos pensar o trato digestivo funcionando de forma independente do trato urinário, atuando de forma independente ao trato neurológico, ao trato cardiocirculatório. Não, todos os sistemas funcionam de forma integrada. Então tem que ter todos os cuidados quando for fazer ingesta de bebida alcoólica, beba com moderação, porque senão vai causar alterações em todos esses sistemas que funcionam sempre de forma integrada. É muito importante essa questão agora que foi levantada aqui, que tu levantou, que é a questão do sono. Sempre tente tentar fazer um sono reparador, peça aquelas pessoas que vivem com algum companheiro, vejam se a pessoa não tem aquela questão da apneia do sono, de a questão de parece que a pessoa parou de respirar durante alguns momentos, porque isso causa inúmeras alterações cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC e, sem dúvida alguma, faz a pessoa perder produtividade no seu dia a dia. Então é muito importante essa questão do sono,
da questão da higiene do sono. Atualmente nós usamos muito telefones celulares, nós estamos constantemente ligados nas redes através do celular e acabamos levando o celular para a cama, vamos dizer assim, entre aspas. Então isso acaba tirando e fazendo alterações no sono. Perfeito. Além da questão da alimentação e do sono que nós falávamos, o que mais pode interferir nessa hora, além do uso excessivo de telas, né? A questão de temperatura de ambiente, de roupas adequadas, o que o senhor recomenda? Também, nós recomendamos que as pessoas mantenham temperaturas de ambiente entre 22 e 23 graus, não temperaturas muito menores do que isso. Vamos colocar o ar-condicionado a 15 graus. Ou vamos deixar sem ar a exposição solar chegando a 29, 30, 32, 33 graus. Não. Tente se manter numa temperatura, quando possível, entre 22 e 23 graus. Faça uso de roupas leves para tentar trazer o máximo de conforto térmico possível. Mas o mais importante, o que tem que ficar a dica que deveria ser, tente fazer o equilíbrio. Fazer uma ingesta de alimentação adequada, tente fazer uma alimentação balanceada, o máximo de alimentos possíveis que sejam descascados e não que é aquela questão que faz não desempacotados, que vem em embalagens. Isso evitar é muito os importante. Processados, né? Evitar os processados, aumentar o consumo de frutas, verduras. Isso é muito importante. Perfeito. A temperatura elevada ele oferece risco a pessoas com doenças crônicas, por exemplo, hipertensão. E quais outras medidas, ou quais outras doenças, melhor dizendo, merecem cuidado especial nessa temporada? Sem dúvida, aqueles indivíduos que têm algum tipo de doença renal, por exemplo, paciente tem insuficiência renal crônica, tem algumas alterações nos rins, tem que fazer um cuidado ainda mais extremo. Nós vimos em muitos países da Europa, mais aqui no Brasil, muitos óbitos até quando tem esses picos de temperatura durante o verão, como lá muitos idosos vivem sozinhos, acabam até indo a óbito porque não fazem essa ingesta hídrica adequada na quantidade necessária. Mas então são muitos sistemas que estão envolvidos, não apenas os pacientes hipertensos, mas os pacientes com insuficiência renal crônica também têm esse problema. Perfeito. É comum também, presidente, que no verão as pessoas procurem a prática de atividades físicas, né? Até mesmo aquela partida de futebol com os amigos, aquele vôlei, né? E como é que a gente começa a fazer exercício com segurança nessa época do ano? Sempre que possível, consultem um médico antes de fazer atividade física, porque acontece muitas questões daquele atleta de final de semana que acaba se lesionando ou se gerando mais problemas. A atividade física, ela é benéfica, mas tem que ser feita com moderação, tem que ser começar de forma progressiva. Cuidado com as atividades de uma hora para outra, começar com uma atividade extenuante que isso pode agregar até certos riscos desnecessários. E ainda mais vale aquele nossa dica inicial, se hidrate muito ao praticar atividades físicas sobre um calor de 30 até quase sensação térmica de 40 graus, como vivemos no nosso verão. E o velho mantra aquele, o filtro solar sempre. Sempre a questão do filtro solar. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma incidência enorme de câncer de pele e nós temos que ter esse cuidado. E a exposição solar continuada na primeira idade, nos primeiros anos de vida, e a questão na juventude também tem que ser cuidado. As pessoas muitas vezes esperam para ter esses cuidados com a pele quando estão lá com 50, 60 anos, enquanto isso deve começar desde os primeiros anos de vida. Com nosso agradecimento, então, ao presidente Eduardo Neuber Trindade, fechamos nosso bate-papo. Siga a cobertura de Verão 2025 nas redes sociais e no site do Correio do Povo. Verão Correio do Povo 2025. Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor que é tudo de bom. Borussia, feito pela nossa gente. E Grupo IESA. Conheça na IESA o Renault Kardian, o carro do ano 2025.